Então, quero cumprimentar a todos os vilhenenses, né, os nossos amigos, as pessoas que têm realmente assim, essa preocupação em saber dos fatos, da verdade, né? E é dentro disso que nós queremos conduzir aqui, Julinho, aquilo que for necessário para o esclarecimento e também cumprimentar você, Julinho, cumprimentar o Corujão, a Denilson Magalhães, o Furão, o Pereira, né, os nossos amigos aqui da rádio. Estamos aí, Julinho, à disposição aí para responder aí que você perguntar. Eu queria convidar também o nosso amigo, o melhor gerente de rádio do país, que é o Adenilson Magalhães. Adenilson, gostaria que você participasse e já foi convidado, mas queria convidar no ar também para você participar dessa entrevista. É uma das mais importantes desse ano. Né? Sem dúvida. Bom dia, Julinho. Todo mundo, né, Adenilson? Todo mundo do país está querendo saber o que aconteceu. Com certeza, novamente. Bom dia para você, o César, satisfação recebê-lo aqui na rádio. Nós, né, que acompanhamos aí tudo através da televisão, o país inteiro acompanhou, a mídia nacional, o assunto do momento. Eu tenho certeza vai para o livro de história do Brasil esse fato. E o César, como advogado deste caso, aqui hoje para falar conosco, sem dúvida, para a gente é um privilégio, uma satisfação recebê-lo, para esclarecer algumas coisas, como que fica agora, como que está uma hora é uma coisa, outra hora é outra, aí o STF muda o que está na Constituição, aí volta atrás, enfim, são vários, eu acredito que vai haver uma mudança, vai haver, daqui em diante, eles vão ter que ordenar isso direito, né? Correto. Eu queria abrir a entrevista com o César aqui, primeiro perguntando sobre a condenação do deputado. Aos teus olhos, que quem escuta um lado só ouve a metade. Muitas vezes a gente só sabe pela imprensa. Eu queria saber dessa condenação. Como é que foi essa condenação? Ela é justa e leal? Julinho, a gente ouve muito falar, eu tenho até usado algumas frases, é o seguinte, se a gente não for cuidadoso com aquilo que a gente está ouvindo da grande mídia, a gente passa a odiar o oprimido e amar o opressor. Então, dentro disso, Julinho, esse processo é um processo já de mais de 15 anos. E eu até desafiei o senador Álvaro Dias, há poucos dias atrás, ele fazendo alguma crítica ao Natan. Eu falei, senador, eu gostaria que o senhor pegasse esse processo, o senhor que tanto prega ética, moralidade, pegasse esse processo e trouxesse alguma prova que esteja dentro desse processo de pelo menos o desvio de R$1. Eu falei, você está ouvindo o que o STF está dizendo, você está ouvindo o que a grande mídia está dizendo, mas ninguém está se atentando para o que de fato aconteceu. Então, Julie, essa condenação, ela é absurda. Eu estive com um advogado em Brasília, ele me disse o seguinte, né? Ele que acompanhou o caso lá em Brasília, na época da condenação em 2010, ele disse o seguinte, se nós levarmos esse acórdão do STF a um jurista independente e pedíssemos para ele fazer um relatório dessa condenação, ele simplesmente, a conclusão desse relatório teria que constar lá, este acórdão é uma aberração, porque foi violado todinho provas, não existe prova dentro do processo, não existe os preceitos constitucionais, a maioria deles foram violados. Eu até disse, Julinho, quando estava fazendo a defesa do Natan na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aquela comissão lá composta por 67 deputados, eu disse o seguinte, que eu não queria acreditar naquele momento que o Natan estava preso pelo simples fato de ele ser político, mas que o meu coração sempre estava
palpitando a isso, que ele está preso por ser um político. Esse momento do Brasil é que levou a grande mídia a fazer esse tipo de pressão. E o que você está querendo dizer é que não tem um papel dentro do processo, nada, nem um rabisco que prove que o Natan desviou algum dinheiro. Não tem. Eu deixei... E o Álvaro Dias, o que ele falou? Ele ele falou que ia analisar, que depois me dava a resposta. É uma saída lá, porque provavelmente nunca mais vou ver ele, né? Mas naquele momento lá eu fiz esse desafio a ele, né? Então, mas se a gente pegar a história desse processo, o que aconteceu durante esse tempo todo, essa exposição, a família sofrendo, ele sofrendo, e sem saber da verdade, o Brasil sem saber da verdade, fica aquilo que estão falando como verdade. Nós não temos o espaço para ir lá no Jornal Nacional e rebater o que eles fazem lá. Nós não temos o espaço para ir na Record, na Bandeirantes, no SBT, na revista Veja, para ir lá e falar a nossa versão. Ultimamente, lá em Brasília, fiz o contato com alguns jornalistas, né? E sempre o que eu falava diante de tudo que estava acontecendo, eles colocavam uma matéria grande, aí me davam lá 2 linhas lá para me falar, né? Eu falava meia hora e eles resumiam em 2 linhas. Então, nunca o que eu falei virou título de uma matéria, que era a inocência. Até um repórter do G1, o que eu estou te falando aqui, eu falei para ele lá, né? Falei, mas tem que ter algum título com a palavra do deputado, né? Aí ele colocou um título lá, Natan se defende e diz que é inocente, né? É a primeira vez que eu vi um veículo de comunicação de nível nacional colocar isso. Então, fica-se todo mundo entendendo que até muitas pessoas que gostam do Natan, que tem um carinho por ele, que votou sempre nele, acham que de fato ele fez. Por quê? Porque ouviram isso, né? E a maioria das pessoas que massacram ele, independente se ele tivesse feito alguma coisa ou não, eles vão massacrar sempre, porque a maldade que existe no coração do ser humano existe até no meu, de qualquer um, né? Mas tem uns que têm uma maldade mais elevada e procuram nesse momento, né, massacrar mesmo, né? Querem ver a pessoa nas consequências da morte, né? O sangue correndo, né? Eu fico imaginando aonde originou esse processo lá em Porto Velho, aquele procurador que ofereceu essa denúncia sem base nenhuma. Eu fico imaginando se esse homem não tem coração de ver o que o Natan está passando hoje, né? A família, o que a família está passando, e uma pessoa dessa se sente bem. Eu não vejo, eu não consigo imaginar, por mais que a gente tenha pessoas que talvez a gente tenha alguma desavença tal, mas eu não desejaria isso para nenhum ser humano, de hipótese nenhuma. Quem passa isso sabe realmente o que é isso, Juninho. Aqui tem muito gaúcho, né, aqui na região. Você estava me falando em off sobre o Esperidião Amin, né? Ele foi governador. Isso. Santa Catarina. Santa Catarina. Tá. E como é que ele falou para você lá no CCJ lá? O que ele falou? Você estava me falando em off? Então, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né, ela é composta por... é a comissão mais importante da Câmara, e nela faz parte ex-ministro, né, ex-governador, pessoas realmente gabaritadas lá, né? Entre eles tem o Esperidião Amin, o ex-governador de Santa Catarina, e após os meus discursos na CCJ, ele chegou para mim e falou o seguinte, que ele não sabia dessa verdade. Eles sabiam o que ele ouvia pela mídia. E
E ali foi um momento muito bom, Julinho, porque ele gostou do que eu falei. Porque eu falei com sinceridade, eu falei da verdade, eu mostrei os fatos. E quando a pessoa é propensa a ouvir os dois lados, né, ela pode fazer uma análise mais criteriosa, pode... Leal e justa. E justa. Então é isso que precisa. Porque você ouvir um lado e não chegar, achar que aquilo ali porque foi o STF que condenou e porque foi a Globo que falou. Beleza. Isso é ponto final? Não. Porque o STF erra, o STF tem tendências políticas lá dentro, né? Veículos de comunicação estão lá a serviço disso, daquilo, então é uma manipulação total. Hoje pegaram o Natan como a pessoa para fazer realmente escancarar, colocar ele na pior situação. Foi capa da revista Veja, fizeram uma montagem na foto dele, uma coisa absurda, para denegrir não só a pessoa do Natan, mas denegrir a classe política. Isso é um atentado contra a classe política. Não aceitaram a derrota que a Câmara absolveu o Natan, porque a Câmara soube julgar os fatos. Não foi corporativismo, não. Foi porque lá nós tivemos a oportunidade. Trabalhei 2 meses em Brasília para isso, Julinho. Mostrando os fatos a cada um. Indo nas comissões, levando. Eu não fui lá fazer politicagem para não caçar o Natan, não. Eu fui lá para mostrar os fatos verdadeiros. Aliás, que você falou que você não foi para impor nada. Você mais conversou lá em Brasília, sentou, não falou nada, você não pediu nada, você só contou os fatos. Exatamente, eu não pedi. O único momento que eu pedi foi na oportunidade do fechamento do meu discurso na CCJ, para que fosse levado ao plenário e que lá cada um votasse segundo a sua consciência, né, daquilo ali que nós tínhamos expostos a eles. César, agora vamos rapidinho, só falando de você um pouco. O Brasil inteiro ficou assustado com o resultado, porque realmente era uma coisa impossível, já está tudo certo, caçou, já está todo mundo certo, tanto é que o pessoal não deu cobertura, mas não foi daquele jeito, porque já está caçado mesmo, até o próprio amigo, todo mundo, não tinha outra saída. Aí vem um advogado de Vilhena, Rondônia, né, e olha que nenhum de Brasília pegaria, fala, não, dá essa oportunidade, não, está caçado, aqui não tem jeito. Aqui o coração já parou, está morto e tudo. E de repente vem você lá com o seu trabalho, que a gente conhece, todo mundo em Vilhena te conhece, com a sua humildade, simplicidade, naturalidade, e conseguiu fazer um milagre. Você operou um milagre em Brasília. Como é que é isso aí? Como é que é essa parte do ser humano, do advogado, do amigo, irmão do Natan? Como é que foi esse desenrolar em Brasília? Julinho, eu fui convidado para... assim, a gente eu trabalhei com o Natan há muito tempo, né, com todos eles, e assim, o Natan é um irmão para mim, né, a gente conviveu muitos anos junto, trabalhando, mesmo antes de trabalhar, né, então a gente eu tenho um carinho muito grande pelo Natan, e naquele momento ali em Brasília, Julinho, o fato seria o seguinte, era pegar um advogado renomado no Brasil para fazer o trabalho. Principalmente para ir lá na CCJ, lá, diante dos advogados. E diante dessa situação, como você falou aí, e era uma perspectiva lá que ele seria cassado mesmo, então um advogado bom pediu valores astronômicos para fazer isso, né? E não dava garantia nenhuma. Não tinha garantia. O cara, porque é o seguinte, o cara não quer carregar no currículo dele uma derrota, né? Correto. E então, para carregar essa derrota tem que custar muito caro, né? E aí me ligaram de Brasília, né? A família me ligou e pediu se eu não podia assumir esse caso lá. Eu, dentro das minhas limitações, né, mas eu vejo assim, limitações em questão de nome, porque o direito é o mesmo para um advogado renomado,
para nós que estamos aqui em Rondônia, para qualquer advogado. Nós vamos estudar as mesmas matérias. E eu senti que realmente era um desafio aquilo ali. E imediatamente fui para Brasília e comecei a trabalhar no caso. E eu não... O que eu sou aqui em Vilhena foi o que eu... eu agi da mesma maneira lá em Brasília. Com naturalidade? Naturalidade, sem nada. O fato de eu conhecer do processo, da situação mesmo, né? Então foi um fator que me ajudou a levar, a conversar e a expor todos os fatos lá. E mostrar realmente o que o amigo estava passando. Exatamente, né? Então, isso aí foi... A gente fez esse trabalho lá. Da mesma forma que faria em qualquer outro lugar, se fosse em Porto Velho faria, se fosse qualquer outro município também faria, né? Certo. Claro que o assunto era de relevância nacional, então deu uma repercussão grande, né? Mas não é isso que faz, que da repercussão a gente achar que é mais que alguém ou menos que alguém também. A gente é o que é mesmo. Quem viu o Natan na televisão, no site, viu ele chegando no Congresso, muito abatido, né? Ao meu ver, envelheceu uns 5 anos, né? Porque eu também conheci e trabalhei junto, a gente sempre junto. E assim, com barba e o cabelo. Eu queria saber como é que é, já 2 meses fechado. Ele está 2 meses já. Como é que é essa situação? Como é que, e você que é amigo, como é que vai lá e vê que essa situação? Olha, o fato de eu ser advogado, eu posso ir lá todo dia, né? Eu estando em Brasília, praticamente eu visito ele todo dia, né? Correto. Porque ele está num lugar isolado, numa ala de... Para chegar até lá onde ele está, como é que é lá? Talvez umas 10 portas, né? 10 portas. Né? Então, ele está numa ala dos criminosos mais perigosos mesmo, né? Ele está numa cela individual e o fato é que disseram que ele é um perigo para a sociedade, né? Esse tipo de coisa, Julinho, que perigo um homem como o Natan oferece para a sociedade? Aquilo é uma criança, aquilo não sabe matar uma formiga. Mas a imposição da justiça sobre o caso dele é assim, pegar até quando a relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, foi ler o relatório dela, você percebia era claro o ódio que ela estava tratando ele. Ela não estava tratando com isenção, analisando... Profissionalismo. Analisando realmente o que a lei... Com razão. Ela estava só na emoção, de ódio. De ódio. Então, ali extrapolou tudo que há no direito, ali foi extrapolado. Então, eles violaram. É interessante, né? Não quero aqui... Eu vejo assim que dentro do STF, dentro do judiciário, tem pessoas muito, muito boas, pessoas que realmente agem com justiça, e não quero polemizar nada com o judiciário, o Ministério Público. Claro que tem os bons e tem os ruins, né? Mas num caso desse, né, de uma pena absurda dessa, né, elevaram a pena dele de uma forma violenta. Aquilo é pena para assassino mesmo, não para o inocente. Ele não poderia nem estar lá. E eu digo, mas se pegasse uns 10 itens, uns 10 procedimentos dentro do processo dele, e algum desses 10 procedimentos que foi ilegal, anulasse um, ele não estaria lá. Não estaria, porque o processo todo acabaria. Porque se obedecesse o que está na lei, ele não estaria lá, de forma alguma. Como que você e ele recebeu a notícia da não cassação? No dia lá, como é que foi lá? Na hora lá, você esperava isso? Olha, Julinho, nós... O que
que te chegou a cogitar antes, né? Poucas pessoas, dentre essas quais eu estava junto, né? Primeiro eu fui contra ele renunciar. Falei, Natan, você não vai renunciar, porque se renunciar é uma... Assinar de próprio punho. É assinar de próprio punho a sua culpa. E até falei para ele, né, que o mandato dele foi um mandato que o povo deu para ele e Deus escolheu ele para representar esse povo, e que esse mandato, se fosse alguém para tirar, que Deus usasse outras pessoas, não ele. Ele não fosse omisso nisso, né? Então, ele entendeu isso e não renunciou. E agora, já perto da sessão que teve na Câmara, né, quarta-feira passada, cogitava-se também para ele não ir, para não se expor, aquela coisa de chegar lá algemado dentro de um camburão. Chegou, a família não queria. A aparência não estava exatamente. Não estava boa. 2 meses de isolamento, então mas eu e mais 2 pessoas, nós conversamos com ele e falamos que ele deveria ir. Falei, Natan, o seu mandato foi bem defendido na parte que eu fiz, ficou bem claro isso, e eu gostaria que você fosse para a tribuna e mostrasse para o Brasil todo a sua inocência. Nós não fizemos isso, Julinho, fizemos isso de uma forma, não porque nós estávamos obcecados pelo mandato, não. A não cassação foi uma consequência daquilo que a gente mostrou na Câmara. Não fomos lá defender exclusivamente o mandato. Nós fomos defender a inocência dele. E a inocência dele ficou provada dentro da Câmara. Foi por isso que ele foi absolvido. Aí teve essa alegria toda, né? Falar nisso, só para quebrar o gelo aqui um pouquinho, eu fico orgulhoso, tenho orgulho de você, de ver você em Brasília fazer um trabalho dessa grandeza, dessa envergadura, mas ali na AVEC, na nossa turma, tinha gente boa também. Queria que você mandasse um abraço para o Ademar Bueno também, que ele gosta do direito, fez um curso bacana de direito, né? Um abraço para o Ademar, que esteve junto com nós lá, o Ademar Bueno. Ô, Ademar Bueno, um abraço para você aí, né? Nós estudamos junto, eu, Ademar, Julinho, né? Uma grande turma aí, as pessoas realmente que foram importantes na minha vida, nos nossos debates ali, né? E aqueles momentos ali eternos, né? Porque ali é uma coisa assim, fizemos direito porque gostávamos do direito, né? Era fascinante e como é bom, viu, Ademar, poder, assim, a alegria, né, de poder mandar esse abraço para você, de ver que você também está feliz, é uma pessoa hoje bem sucedida em Vilhena, no seu ramo empresarial. O Julinho também aqui, um grande jornalista, né? Mas nós estamos caminhando aí, Ademar. Manda um abraço pro bom moço. O Everett é um bom moço, né? Então um abraço aí pro Everett também. É porque eu chamei o César de bom moço na campanha, porque sempre, né, Corujão? Verdade. Sempre tem uma ética, uma linha, uma mira, bem focado, é um cara que procura ser leal e justo com todo mundo. E a gente conversando sobre o Ed, falou, ela ali também é outro bom moço também. Então dá um abraço lá pra família Bueno. Família Bueno. Não, mas a gente tem um carinho especial por eles. Certo. César, aí recebeu a notícia, a gente vê a alegria, né? O Natan quase que não acreditando naquilo que aconteceu com ele, né? E você feliz. Agora entra, aí o STF passou para a Câmara, aí de repente agora o STF vai lá e põe a mão de novo e pega o processo novamente lá, para poder cancelar a notícia de ontem, o Brasil todo dando que está querendo cancelar para caçar o Natan, sendo que a Câmara já tinha votado isso. Como é que fica isso? Realmente não tem, a Câmara não tem poder para nada. Hoje quem manda desculpa, queria só fazer outra colocação aqui. Na época da ditadura quem mandava eram os militares. Hoje é o que a gente escuta de todo mundo.
Hoje a ditadura é o STF. Queria fazer essa pergunta para você. Que quem está mandando no Brasil é o STF, não tem Câmara, não tem eles. E não tem ninguém, não tem nenhum órgão fiscalizador do STF. Não tem. Hoje a classe política que tinha que realmente colocar o equilíbrio entre os poderes, né, ela veio se enfraquecendo, muitas vezes teve a sua culpa e na maioria das vezes não teve. E aí vai se colocando essas coisas na opinião pública, o que foi mais esses momentos de protesto no país? Realmente ninguém sabe se de fato as coisas são assim como a mídia está colocando. Então foi levantando isso. Julie, eu vou falar uma coisa aqui mas eu hoje não acredito que eu preciso ver mais concretamente se o fato do mensalão é uma verdade ou é uma ficção. Porque o que o STF tem feito contra a classe política, ele não tem obedecido lei. Hoje não existe lei para político no Brasil. Hoje existe o STF para fazer o que ele quer, com quem ele quer, ele faz a acusação que ele quer, ele condena do jeito que ele quer, ele viola a lei e ninguém fiscaliza e fica por isso mesmo, e a verdade é o que eles falaram, e você vê aquela arrogância de alguns ministros lá, falando de moralidade, de ética, quando de fato nós somos todos iguais. Temos os nossos problemas, eu tenho que admitir que eu tenho, você tem, qualquer um ser humano tem, mas passados os limites, o STF está passando os limites, né? Talvez o que eu estou falando aqui, em algum momento vai ter que ser tomada uma providência, porque senão as nossas vidas, o que vai ser daqui uns dias? Né? Nós vamos massacrando a classe política, que os bons políticos que poderíamos ter aqui para ajudar, não quer mais. Não quer, porque ele sabe, se ele começar a fazer um bom trabalho, ele vai começar a receber processo, vai responder processo aí por 15, 20 anos, e você sabe que responder um processo por 15, 20 anos já é uma sentença que você vai carregar nas costas, fora que vem... Está pagando pena. Então... E agora, César? E agora? Como é que vai ficar? Tem um ditado. E agora, José? Nós não vamos falar do José. E agora, César? Tá, se votou lá, não vai ser cassado e tudo certinho, votação, né? O voto tem que ser respeitado. E agora voltou, o STF quer cassar mesmo, e é o STF que está querendo cassar. Tá, quando transitou em julgado o processo do Natan, chegou ao final e mandaram prender ele, aí remeteram o acórdão para o acórdão é a sentença, né, do que aconteceu com ele, mandou para a Câmara fazer o procedimento de cassação dele. Por quê? Tá correto ele. Nesse ponto tá correto. Tinha que ir para a Câmara mesmo, né, obedecendo o artigo 55 da Constituição. Perfeito. É isso mesmo. Chegou na Câmara, nós fizemos a defesa dentro da CCJ, chegou a levantar uma hipótese de que a própria mesa da Câmara poderia cassar, né? Mas foi voto vencido dentro da CCJ, porque não tinha base legal. A base legal é o artigo 55 da Constituição. Nós temos a Constituição, nós temos que obedecer as regras. E nós obedecemos. E foi para plenário, obedecendo todo o rito que é necessário dentro do processo. O prazo de defesa foi obedecido, foi todo feito de uma forma... foi feito dentro daquilo que a Constituição pede. Certo. Veja bem, o PSDB, não contente com a decisão, porque eles foram o contrário, eles queriam a cassação, e a Câmara decidiu, ela é soberana. Aquilo que a nossa casa legislativa maior do Brasil, que é a Câmara Federal, decidiu, tem que ser obedecido, tem que ter algum valor aquilo ali. Mesmo porque é de uma forma legal que foi feito. Nós não fizemos nada ilegal, a Câmara não fez nada ilegal. Obedecemos todos os critérios da lei.
Mas o STF não ficou contente com isso. Um mandato de segurança que o PSDB impetrou lá, na quinta-feira, quando foi ontem, saiu a liminar. Você vê a discrepância nesses casos do STF. Eu estou com um mandado de segurança no STF desde o dia 21, com o pedido de liminar. Até hoje não deferiram ele ou indeferiram ele. Mas quando é para prejudicar um político, é na hora. A coisa sai voando. Isso ainda vai ser votado pelo plenário do STF, né? Então, eu não acredito mais que eles podem ter uma decisão favorável a esse caso. Vamos trabalhar para que tenha. Mas no caso, as possibilidades de caçar é muito grande. No caso do Ivo Cassol, o que eles decidiram também? Decidiram que teria que ir para o Senado para fazer a cassação. Eles decidiram isso. Agora vem o ministro, dá uma liminar e quer mudar o jogo. Quando nós entramos no jogo, nós devemos obedecer às regras, ser leal às regras. O STF não está sendo leal. Ele está agindo por impulso, por pressão, por vontade própria e não por aquilo que a lei determina. Correto, César. Então, só para finalizar aqui, César, a nossa entrevista, eu gostaria de saber de você as chances para não se caçar agora é tão difícil quanto a primeira. Julinho, você operou um milagre lá. Ô Julinho, eu vejo que a Câmara, né, ela vai ter que se impor nesse caso se ela não quiser ser rebaixada a zero. Né? Nós temos que arrumar um jeito de organizar essa questão de poder. Ou tem ou não tem. Ou são 3 poderes ou é um só. Exatamente. Ou nós vamos obedecer tudo que o STF disser, beleza, então vamos obedecer, então a regra é essa, então acabou a ditadura deles, vamos ter que submeter a ela. Nós vamos ter que achar uma saída para isso, nós vamos debater o assunto, nós vamos procurar os meios que a gente tem para a gente se posicionar também nessa questão. Nós não podemos aceitar aquilo que está fora da regra. Mais ainda quando se trata de uma pessoa inocente numa prisão. Isso é um absurdo. O Natan hoje, ele não é um político preso não, Julinho. Hoje ele é um preso político. Porque não obedeceram a regra da lei. Então foi uma prisão ilegal. Uma coisa que vai ficar... Porque o tempo vai chegar, Julinho, que essas verdades vão ter que aparecer. A injustiça, ela pode perdurar um bom tempo. Mas chega um momento em que a natureza, Deus vai cobrar isso e essas inocências, elas vão ter que aparecer, essa justiça vai ter que ser feita, vai ter que ser reparado todo o dano que foi feito a ele, porque não pode. Eu não consigo... eu luto nesse caso porque eu acredito nisso. Eu acredito que em algum momento essa justiça vai ter que ser feita. E ela vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que acontecer. Não pode um caso desse, de uma envergadura dessa, da exposição, da humilhação que ele está passando, ficar desse jeito. Se ficasse desse jeito, talvez eu não mexeria e iria embora do país, por não acreditar em justiça. Mas eu acredito que, de alguma forma, por fato de crer que Deus vai fazer com que as coisas apareçam, né? E aqueles que como a Bíblia diz, né? Aqueles que são humilhados serão exaltados. Correto. Conversamos aqui com o César Stefanes. Quero agradecer demais o César, porque foi com exclusividade essa entrevista, né? Tantas outras queriam saber. E agora, César? Vai ser caçado de novo ou não vai ser caçado? Todo mundo, o Brasil inteiro. E o César me deu a honra de fazer essa entrevista exclusiva aqui. César, obrigado por ser meu amigo, por estar fazendo esse trabalho brilhante, representando bem a classe de Rondônia, e principalmente profissional. Está lá em Brasília, desempenhando um trabalho na advocacia extraordinário.
né? Mostrou que com simplicidade, com qualidade, com naturalidade, sendo espontâneo, é igual você falou, não tem ninguém melhor do que o outro nessa vida, não tem um ministro que seja melhor do que um servente, nem um servente que seja melhor do que um ministro. Deus nivelou todo mundo por igual, você sabe disso, é evangélico. Então, parabéns. O Corujão quer fazer um comentário aqui, Julinho. O nosso amigo Everest Bueno está no Facebook aqui, ele diz assim, está mandando um abraço pro César Stefanes, e também diz que é um cidadão de bem e merece todo o nosso respeito. Isso mesmo. Obrigado, Everett. Um abraço aí, tá? É correto. César, brigadão de estar aqui. E é isso mesmo. Que Deus abençoe poderosamente e te proteja para que você continue fazendo esse trabalho extraordinário dentro de Brasília. Julinho, eu quero agradecer a oportunidade aqui. Tive a oportunidade, depois do meu retorno desse final de semana de Brasília,